É muito bom estarmos juntos de novo para continuar esse assunto sobre vida conjugal. E vamos começar este vídeo de inteligência conjugal número 2 com uma pergunta que eu sei que é uma inquietação para todas as pessoas. É possível ser fiel no casamento? Eu imagino que, apesar da simplicidade da pergunta, mas existe uma série de inquietações quanto às respostas. Vamos então para a palavra de Deus. Em Êxodo 20, versículo 14, Deus fala de maneira taxativa para seu povo: não adulterarás. E quando o Novo Testamento começou a ser escrito, cerca de 400 anos antes, o último profeta do Antigo Testamento pergunta para o povo de Deus: ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias capítulo 2. Ainda a palavra de Deus reitera dizendo o seguinte: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Fidelidade é um assunto e uma exigência que se choca com o que temos de pior. Infidelidade é a nossa natureza, nosso modo de agir natural. Agora, essa é uma questão tão séria que nos assusta com os índices que nós percebemos através das pesquisas. Você quer tirar suas dúvidas? Acompanhe então os números para nós termos uma ideia da grandeza do adultério na nossa sociedade. 70,6% de homens que foram entrevistados em uma pesquisa declararam ter traído a mulher pelo menos uma vez. Em relação às mulheres, o índice é de 56,4%. Esse índice, na comparação com outras pesquisas, mostra uma tendência alta. Então, no total, homens e mulheres, apenas 36,3% informam que nunca foram desleais para com seu parceiro. Em um estudo de 2006, foi revelado que a infidelidade era a causa mais citada nos divórcios em cerca de 150 culturas pesquisadas. Na Universidade de Chicago, foi feito um estudo que mapeia o comportamento americano desde 1972. Os dados mostram que em todos os anos, 10% dos casados, 12% dos homens e 7% das mulheres admitiam ter feito sexo fora do casamento. Estima-se, então, que na maioria dos países ocidentais, 50% a 60% dos homens tenham sido infiéis pelo menos uma vez. Cerca de 40% desses casos serão descobertos, o resto será ignorado. Aproximadamente 40% das mulheres casadas também serão infiéis, e apenas 15% desses casos serão descobertos. A França é o único lugar do mundo em que as mulheres têm mais casos que os homens. 87% delas admitem a duplicidade de parceiros. Isso não é devastador? Talvez agora você faça uma pergunta que é também interessante. O que leva uma pessoa para a infidelidade? Quais seriam os passos nessa caminhada para a infidelidade? Vamos enumerar alguns e vamos acompanhá-los juntos nesse momento. O primeiro é o desejo de sexo extraconjugal. Então, foi feita uma pergunta que é a seguinte: a maioria dos homens a certa altura tem relações extraconjugais? Então, o Dr. Robert Whitehurst, do Departamento de Sociologia da Universidade Windsor, em Ontário, no Canadá, ele respondeu na revista Sexual Behavior da seguinte forma. Ele diz: todos os homens, desde o primeiro dia de casados em diante, pensam sobre essa possibilidade. Embora essas tendências à atividade sexual extraconjugal diminuam mais tarde, na meia-idade e além, elas nunca desaparecem completamente nos homens normais. Dr. James Dobson escreveu isso no livro Conversa Franca. Então vejam, todo homem praticamente tem uma sede por sexo fora do casamento. Mas essa não é a única razão. Existe um motivo número 2 que leva o homem à infidelidade. Que razão é essa? Número 2. Prazer. Como podemos explicar isso? Vejam, existem alguns homens que são sérios na sua rotina de trabalho. Eles saem cedo para o trabalho, voltam à noite, vivem para a família, e isso é um ciclo contínuo na vida desses homens. Chega um dado momento que alguns homens refletem da seguinte maneira: puxa, eu só vivo para os outros,
Eu nunca tirei uma semana para mim, nunca tirei férias sozinho, nunca gasto um dinheiro só para mim. Então, em algum momento da vida, esse homem pode correr o risco de ser seduzido pela necessidade de prazer. Junto com essa necessidade, soma-se a questão do imaginário coletivo. O que é isso? Basicamente, todo homem pensa na possibilidade de sexo com mais de uma mulher, ou seja, ele cria na mente o imaginário coletivo. Falando em termos bem claros, ele cria vários rostos, várias possibilidades e talvez até algumas fantasias com pessoas diferentes. Então, quando você pensa, você pode ser induzido para a ação, porque quem planta um pensamento, evidentemente, vai colher uma ação. Então, essa sede de prazer é a segunda razão que pode levar um homem para a infidelidade. E qual seria a terceira? Necessidades do ego. Como é que explicamos isso? Vejam, todas as pessoas têm necessidades de apreciação, de amor e de afeição. Freud diz que o comportamento do homem é ditado por duas razões, por duas coisas que o motivam. Uma, a necessidade sexual. A segunda, a necessidade de se sentir importante. E é interessante que os homens, eles basicamente funcionam à base de apreciação, de amor e de afeição. Por que isso pode conduzir um homem à infidelidade? As necessidades do ego são básicas. Então, se o homem não recebe em casa apreciação, amor, afeição, se ele não é valorizado, se ele não é apreciado, isso pode criar um vazio tão grande no seu coração que ele pode ser induzido a buscar o que ele não está tendo em casa lá fora. Mas esse não é um comportamento típico só dos homens. As mulheres também têm carência de amor, de apreciação, de afeição, de uma forma diferente, como veremos daqui a pouco. Veja, pelo fato de os homens serem tão sensíveis ao sexo, qualquer falta de interesse demonstrada pela esposa equivale a uma punhalada no espírito. Isso pode fazê-lo se fechar. Quando isso ocorre, o homem hesita em tomar outras iniciativas. Com o passar do tempo, ele não quer mais fazer sexo com a esposa. Quem fala dessa forma é Bill Perkison, que é o autor do livro Quando Homens Fiéis São Tentados, e ele fala com muita propriedade sobre isso. Portanto, é necessário que haja muito cuidado nessa direção. A quarta razão pela qual um homem pode ir para a infidelidade é o envolvimento com a imoralidade. Esse tem sido um problema cada vez maior. E nós podemos conferir como tem sido de fato alarmante o crescimento dessa tendência social na atualidade. Estima-se que a venda mundial de pornografia esteja na ordem de 60 bilhões de dólares por ano. Isso é mais que as receitas da Microsoft, que foi 36,8 bilhões em 2004. É mais que as receitas das ligas profissionais de futebol americano, basquete e beisebol somadas juntas. No ano 2000, havia mais de 40 mil websites com conteúdo sexual. A Nielsen Net Ratings relata que 17 milhões de pessoas acessaram sites para adultos de suas casas em janeiro do ano 2000, um aumento de quase 40% comparado aos 4 meses anteriores. A renda bruta era de 2 bilhões de dólares. 47% das famílias dizem que a pornografia é um problema na casa deles. 33% dos ministros evangélicos admitiram ter visitado um site com sexo explícito. 53% visitaram sites semelhantes algumas vezes. 18% admitiram visita com a frequência de 2 vezes por semana. Agora vejam, se essa tendência para a imoralidade tem afetado até os pastores, como você acha que está o restante da sociedade? Agora é importante nós falarmos algo sobre as mulheres no contexto da infidelidade. Por exemplo, no caso das mulheres infiéis, o sexo não é a força que as impulsiona, mas o alimento emocional, especialmente a carência de romantismo. Por isso é muito importante que os homens casados sejam espertos para entender a carência da mulher no aspecto emocional. Os homens complementam o casamento com o sexo extraconjugal. As mulheres aperfeiçoam o casamento com algum alimento emocional que pode incluir sexo, conforme Deb tem, e isso está citado no livro de Alan Pease, Atração Sexual, na página 131. Essa é uma coisa para a qual nós precisamos abrir os olhos e ficar bem atentos. Como podemos perceber,
A infidelidade tem tomado conta de todas as culturas, em todos os lugares, e praticamente nenhum de nós pode dizer que está seguro em relação a esse problema. Mas vamos fazer uma rápida avaliação da anatomia de um caso. No sentido mais profundo, ninguém compreende a atração que existe entre homens e mulheres. Tentar fazer melhorias no desejo sexual é o mesmo que tentar transformar um cachorro em gente. A mentalidade do homem e da mulher é muito complexa, o nosso psiquismo, a nossa natureza é complicada, especialmente quando nós temos que lidar com a questão da natureza pecaminosa. Então vejam bem como funciona mais ou menos a psicologia de um caso. Nos primeiros estágios do pecado sexual, o objeto de desejo, o ídolo ou o demônio por trás dele, parece dar mais vida e satisfazer o eu. A excitação impetuosa da pornografia ou de um caso traz alegria e faz o homem se sentir vivo. Mas à medida que o pecado sexual avança, o que parecia nutriente mostra que não passava de uma miragem. É por isso que acontece um definhamento espiritual conforme o desejo sexual nos consome. Que coisa terrível! Em outras palavras, o que está sendo dito é como que se o sexo, um caso extraconjugal, fosse como uma droga. A princípio é uma grande excitação, mas que depois vai definhando e vai consumindo a nossa vida espiritual. Veja mais, os homens que se excitam com pornografia descobrirão que rapidamente torna-se rotineiro aquilo que os deixava ligados. Olhar uma garota de biquíni leva a mais imagens, que levam a clipes de vídeo. Isso ocorre porque os pecados sexuais dependem da lei do retorno decrescente. Isso significa que é preciso cada vez mais estímulos para obter o mesmo grau de prazer. Lembre-se do primeiro beijo, como surgiu rapidamente a vontade de deixar os lábios e ir em direção aos seios. Os pecados sexuais, eles são progressivos, porque cada experiência parece menos excitante que a experiência seguinte, ou a experiência que espera vir em seguida. Diante dessas considerações psicológicas do sexo, nós precisamos entender que nós temos graves problemas no nosso psiquismo com esse assunto. E podemos perceber que a coisa funciona como se fosse uma droga de fato que vicia. Mas a principal razão para a infidelidade não são essas que eu citei. Todas elas são importantes e são passos que mostram como um abismo chama outro abismo. Mas a principal razão é a cobiça. É isso mesmo, a cobiça. É por isso que Jesus disse em Mateus 5,28, que quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. E no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 20, está escrito da seguinte maneira: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Você já parou para prestar atenção na profundidade desse texto? Os olhos do homem nunca se satisfazem. Tiago complementa no capítulo 1, versículo 14 e 15, dizendo da seguinte forma: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em outras palavras, o homem é um ser de desejo, ele está o tempo todo cobiçando, ele é insaciável. O coração do homem é como um profundo abismo que parece que não pode ser suprido por coisa alguma. Então, queridos, todo pecado está relacionado com descontentamento. Todos nós somos movidos para alcançar alguma coisa quando estamos descontentes, sem conformação com aquilo que nós já temos. Mas a grande questão desta palestra não é falar só sobre o problema da infidelidade. A infidelidade está ao nosso redor. Somos assediados e tentados o tempo todo. E quero dizer uma coisa para vocês. Talvez não exista um maior trauma para um relacionamento conjugal do que a dor da infidelidade. É bem verdade que a dor do vício, da perda de um ente querido, elas são extremamente danosas, tanto quanto a infidelidade. Portanto, eu quero vos apresentar algumas propostas de como vencer a infidelidade. Você gostaria de conhecê-las? Então me acompanhe. Vencendo a infidelidade.
O segredo para vencermos a infidelidade é aprendermos a estratégia do contentamento, ou o segredo do contentamento. Mas de onde tiramos esse segredo, essa vitória? É simples. No Salmo 23, no versículo 1, o salmista, falando cheio do Espírito Santo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então veja, para preencher um abismo infinito que está no coração do homem, somente um ser infinito, e esse ser infinito é Deus. É com muito acerto, então, que Santo Agostinho falou da seguinte forma: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho falou de maneira precisa, mas o salmista Davi, ele vai ao cerne da questão. Quando Deus é o nosso pastor, nada falta, porque só alguém do tamanho de Deus para preencher o abismo de descontentamento no coração do homem. O nosso problema como seres humanos é que geralmente nós usamos paliativos para preenchimento de um abismo que geralmente esses paliativos não preenchem. Por exemplo, o homem na sua cobiça olha para a mulher e a deseja, então ele avalia, é mulher pela necessidade da mulher. Ele quer no sexo uma satisfação, mas colocando o sexo como fim em si mesmo. Quando o homem cobiça dinheiro, dinheiro para ele é um fim em si mesmo. Essas coisas são produtos e alvos finais da sua cobiça. No entanto, quando o homem é convertido e Deus é o pastor, o centro da sua vida, ele coloca como Deus, como o centro da sua ética e como a base de todos os seus procedimentos. Por exemplo, sexo é uma vontade que todo ser humano normal possui. Mas quando você coloca Deus como centro da sua vida, a presença de Deus não vai excluir a tua necessidade sexual, mas a presença de Deus direciona a vontade sexual para que ela seja realizada com a base do amor. E nessa base do amor, você vai entender que para que o sexo não desagrade a Deus, ele precisa ser feito com alguém com quem você tem uma aliança formalizada na presença de Deus, o seu cônjuge. Portanto, Deus, ele se torna a base. Se o sexo é a vontade, o amor torna o sexo correto quando você o pratica tendo Deus como centro da tua ética e da tua motivação. Agora, talvez você não tenha entendido direito esse conceito, mas eu quero te falar de maneira simples. Deus não nos priva de prazer nenhum. Mas Deus é tão bom que Ele nos deu o sexo, Ele fez o primeiro casamento, Ele estabeleceu um cônjuge para cada pessoa e estabeleceu um relacionamento monogâmico e heterossexual. Agora, quando Deus diz que nós devemos ter sexo apenas com um parceiro, com o nosso cônjuge, Ele não está nos privando do prazer, pelo contrário, Ele está nos dando liberdade para que nós possamos ter uma vida sexual profícua sem a necessidade de sofrer as dores da consciência de quem faz isso às escondidas. Eu quero concluir esta palestra dizendo para você o seguinte: talvez você olhe para mim ouvindo essas palavras e você até racionalize. Quem pode ser fiel hoje, num mundo onde há tantas propostas, tantas facilidades, onde as pessoas podem se esconder, podem não ser vistas? Quem pode ser fiel? Quando existem tantas opções, tantas ofertas. Talvez de repente algumas pessoas aí do mundo que não partilham de uma filosofia cristã podem até criticar dizendo que seria caretice não aproveitar as oportunidades que surgem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se a infidelidade é uma coisa tão boa, por que as pessoas não saem por aí declarando que fizeram sexo de maneira infiel e celebram isso especialmente com a sua família? As nossas maiores vitórias, nossas maiores conquistas, nós queremos celebrar com nossos entes queridos. Que coisa boa é essa que você não pode partilhar com seu cônjuge, com seus filhos, com o seu pastor, com seus amigos da igreja e até às vezes do trabalho? Queridos, como cristãos nós estamos na contramão do mundo. Uma das estratégias de Satanás é enxovalhar, desacreditar aquilo que Deus fez de bom para o ser humano.
E o casamento é uma bênção maravilhosa que saiu lá do Éden com 2 princípios básicos: monogamia e heterossexualidade. E nesse mundo pervertido em que nós estamos vivendo, você se torna um verdadeiro herói, um verdadeiro cristão, um representante de Deus quando você vive à base dos princípios bíblicos. E o princípio fundamental da Bíblia nesse assunto é: não adulterarás. Se você acha que você não é capaz de vencer as suas tendências, eu quero deixar um texto conclusivo nesta palestra. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo fala de maneira clássica: tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se do Salmo 23, o Salmo do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Quando Deus está presente no teu coração, quando a tua comunhão com Deus, quando a tua proximidade de Deus está boa, Ele preencherá todos os abismos, todos os vazios, todas as carências, porque onde Deus está presente, há fartura, há abundância de alegria, abundância de prazer e podemos verdadeiramente encontrar felicidade. Por isso, querido amigo, coloque no seu coração um objetivo: que você não está nesse mundo para ser levado pela enxurrada da depravação e da imoralidade que acontece e que tem trazido tantos traumas. Basta você pensar nas crianças infelizes que existem por aí, sendo criadas apenas com um dos cônjuges, porque em algum momento pode ter havido um acidente de percurso. Creia em Deus, entregue o seu caminho a Ele, coloque seu coração em sintonia com o Senhor e Ele preencherá as lacunas que de repente podem estar geradas no teu coração. Que Deus te abençoe e que juntos possamos ser vencedores em Cristo Jesus.